HGF vai realizar hoje o primeiro implante de ouvido biônico feito pelo SUS aqui no estado. O hospital foi credenciado pelo Ministério da Saúde para realizar esse tipo de cirurgia. 24 procedimentos devem ser feitos anualmente. Vamos tirar dúvidas sobre o implante. Nós vamos conversar agora com o otorrino, Dr. Comecindo Rolim, do HGF. Bom dia. Bom dia. Bom dia, telespectadores. Bom dia. Primeiro, o que é exatamente o ouvido biônico? O ouvido biônico é um aparelhozinho que é colocado através de cirurgia na região retroauricular, atrás do ouvido, e uma pessoa que não tinha uma sensação auditiva passa a ter a sensação auditiva após a cirurgia ser realizada. Como é que funciona esse ouvido biônico? Como é que ele traz esse benefício para o paciente? São dois aparelhos, um externo e outro interno, que é colocado aqui debaixo da pele, na região atrás do ouvido. E a parte externa, ela capta o som, processa esse som e transmite através de uma antena para a parte interna. E essa parte interna tem um eletrodo que é colocado dentro da cóclea, por isso que o nome é implante coclear. E esse eletrodozinho transmite as informações para dentro da cóclea, que é o órgão da audição, e a cóclea transmite para o sistema nervoso central e a pessoa passa a ter a sensação auditiva. Como é que fica a audição do paciente depois desse implante? Ele começa a entender claramente as palavras? Como é que fica a audição? Ele faz o implante, depois de 30 dias, chama a ativação. Ele é ativado e ele passa imediatamente até a sessão auditiva. Com um processo de reabilitação audiológica, ele faz fonoterapia depois, por um tempo de 1 ano, e ele passa a discriminar o som, inclusive a entender as palavras e ter uma sensação auditiva muito parecida do normal. Alguns referem que é uma voz um pouco ainda robótica, mas com os aparelhos ainda mais modernos, isso aí já está até diminuindo, e a voz é muito parecida com o normal, a pessoa passa, inclusive, por exemplo, a falar no telefone. Qualquer tipo de paciente com surdez pode ser beneficiado? As principais indicações são em crianças recém-nascidas, que por um motivo, por exemplo, rubéola, nasceu surda, sem audição, e pacientes adultos que perderam a audição por um período de curto de tempo. Qual é a estrutura do HGF? Quantos implantes podem ser realizados por ano? O HGF foi credenciado pelo Ministério da Saúde em dezembro de 2009 para fazer implante coclear, para fazer 24 implantes ano, 2 por mês. Mas a proposta da Secretaria de Saúde do Estado é fazer 1 por semana. E como é que está a fila de espera para esse tipo de cirurgia? Atualmente nós temos credenciado ao redor de 40 a 50 pacientes cadastrados aptos a fazer esse implante. Eu acredito que com o início da realização das cirurgias, isso aí vai se multiplicar. E como é que os médicos fazem a escolha de que paciente vai ser beneficiado primeiro? Qual paciente tem mais chances de ter sucesso com esse implante? Sem dúvida nenhuma, os pacientes que mais se beneficiam são os recém-nascidos. Esses pacientes, inclusive, você pode fazer bilateral. O SUS não faz o implante bilateral, mas os recém-nascidos são aqueles que mais se beneficiam. Eles passam a ter uma vida praticamente normal, considerada como ouvinte. Vão para a escola, estudam normal e têm um desenvolvimento social, psicológico igual como se tivesse nascido um paciente ouvinte. E como é que as pessoas podem se informar? Muito parecido. Como é que as pessoas podem se informar? Como é que elas podem fazer para entrar nessa fila de espera? Geralmente o HGF é um serviço terciário, geralmente eles procuram primeiro um serviço primário, secundário, um serviço de otorrino, a partir daí é referenciado com a referência e é feito um ambulatório no ambulatório de otorrino do HGF, tem um ambulatório de implante coclear, às sextas-feiras pela manhã. Esse tipo de cirurgia já vem sendo realizado em outros estados. Como é que é o cenário desse tipo de cirurgia aqui no país? Atualmente, pelo SUS, começou em São Paulo, realmente, e foi credenciada a alguns outros estados, acho que ao redor de 5 estados, o Ceará vai ser o 6º ou o 7º estado, que foi credenciado pelo SUS para fazer esse tipo de cirurgia. Que pessoas têm a surdez que pode levar? Que tipo de doenças, por exemplo, levam a uma surdez que precisaria desse tipo de aparelho? Criança, geralmente, ou por rubéola, né, quando é recém-nascido, e adulto tem várias causas. Pode ser por trauma, por exemplo, alguma pancada na cabeça, que ela perca a audição, e outras doenças, tipo otosclerose, então, um caso muito comum ainda no nosso estado e no nosso país é por meningite. Pacientes geralmente com meningite perdem a audição e são pacientes que têm indicação de fazer um implante coclear.